Como fazer uma planilha super completa no Excel de investimentos, simulação, que você consegue utilizar aportes mensais, rendimento mensal, a taxa, que pode ser variável, você que vai configurar, inflação, até isso a gente vai considerar nesse cálculo. E eu até mesmo utilizei aqui umas fórmulas bem interessantes para conseguir nos ajudar a desconsiderar a inflação do investimento. É claro que você também consegue ver o rendimento individual e acumulado, considerando a inflação ou não considerando a inflação. Então, de um lado a gente tem com inflação e do outro sem inflação. E aí a gente pode ver as duas coisas. Vamos ver do zero, passo a passo, como fazer essa planilha aqui, tá bom? Então vamos lá agora. Para que possamos começar a fazer a nossa planilha de simulação de investimentos, deixa eu clicar na primeira linha, linha 1, para criar um cabeçalho. Selecionou toda a primeira linha, eu venho aqui em cima em página inicial e coloco uma cor diferente, talvez aqui um azul. Você escolhe a cor que você quiser, tá bom? Agora eu vou clicar na primeira célula, A1, e vou colocar o nome, o título dessa minha planilha, como por exemplo, planilha de investimentos, ou simulação, enfim. Deixa eu clicar agora nesse texto que eu escrevi, não está dando para ver muito bem, então vou fazer algumas configurações de layout também, aumentando aqui um pouco o tamanho da fonte, trocando a cor da fonte, posso até colocar uma fonte aqui diferente, ó. Enfim. Agora aqui na linha 2, olha que legal que eu vou fazer. Vou clicar ali na linha 2 também, e aí eu mudo a cor dela, para criar um efeito legal. E na divisão aqui, ó, de 2 com 3, eu posso clicar, segurar e arrastar para cima, porque dessa forma eu deixo a linha um pouquinho mais fininha. Pronto, então nosso cabeçalho está finalizado. Agora é hora de irmos para o que interessa de verdade, fazer a planilha em si. A primeira informação que eu gostaria de colocar na planilha é a data. Então, deixa eu colocar aqui, ó, data, enter. A data também podemos utilizá-la como mês. E, nesse caso, eu acho interessante sempre começar a partir do mês 1, beleza? Na próxima linha, a gente vai ter o mês 2, depois o mês 3 e assim por diante até o infinito, até onde você quiser. Porém, imagina só você ter que ficar escrevendo de forma manual. Então, vamos automatizar esse processo. O mês 2, ele vai ser o quê? Igual a primeira fórmula que a gente vai fazer, ó, igual o número anterior mais 1, enter. Agora, quando eu clicar nesse 2 aqui, onde a gente fez a formulinha, no cantinho da célula, eu clico, seguro e arrasto para baixo, porque o Excel consegue descer para mim essa sequência de modo infinito. Então aqui, pessoal, é tudo fórmula, basicamente. Você concorda? Então, o que eu posso fazer para eu lembrar que isso é uma fórmula? Selecionar essas células e aqui em cima, em página inicial, vou pintar de cinza. E eu também posso selecionar toda essa data, os números e tudo mais, centralizar as informações ao meio, para organizar, e colocar aqui bordas. Depois do cabeçalho, a gente pensa num modo melhor de organizar, tá bom? A próxima coluna, eu vou colocar saldo inicial. Enter. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui essa coluna B. Vou selecionar todo o conteúdo aqui dentro. E então, página inicial, vou centralizar tudo, colocar bordas. E o saldo inicial, é muito importante que eu coloque o meu saldo inicial. Porém, o saldo inicial vai ser preenchido uma vez só, porque é o saldo inicial. Então, digamos que neste meu investimento, nessa simulação, eu tenho um saldo inicial de R$1.000. Enter. Aí já tem um problema, R$1.000. Não é 1.000 número. Então, eu tenho que selecionar essas células e colocar em dinheiro. Página inicial, aqui na direita eu clico nessa caixinha para colocar na moeda que eu quiser. Reais do Brasil, por exemplo. Agora, como a gente tem que preencher, você concorda? O saldo inicial, eu vou deixar esse saldo na cor branca mesmo. E as demais células eu posso pintar de cinza. Seleciono, pinto de cinza. A linha de baixo vai ser igual à linha anterior. Enter. Posso clicar no cantinho e arrastar para baixo. Agora, olha que interessante. Sempre que eu trocar aqui em cima o saldo inicial, digamos que o meu saldo inicial seja 5.000. Enter. Todas as demais células são atualizadas. Sim, esse saldo inicial ele vai se repetir para todas as linhas da nossa planilha. A próxima coluna que podemos ter é aporte mensal. Enter. Deixa eu aumentar um pouco o tamanho dessa coluna. Selecionar tudo aqui que eu tenho. Centralizar, colocar bordas. E o aporte mensal vai ser tudo célula branca. Por quê? Porque eu vou ter que preencher, se eu quiser, as células. Seleciono tudo, vamos colocar aqui em dinheiro também. Pronto, é isso aí. Então, digamos que no primeiro mês não teve aporte nenhum, então eu coloco 0. Enter. No segundo mês, eu coloquei R$500 de aporte. E depois, no terceiro mês, coloquei 1.750. Depois, no quarto mês, eu não coloquei nada. No quinto mês, eu coloquei 825. E etc, né, pessoal? Então, aqui é totalmente flexível para você poder colocar o valor do aporte que você quiser. Porém,
Se você quiser fazer uma simulação de aporte fixo, você pode muito bem aplicar a mesma metodologia que usamos anteriormente para o saldo inicial. Preenche apenas o primeiro e todo o resto preenche para você, beleza? Mas eu vou deixar de forma a preencher conforme o valor que eu quiser, tá bom? Deixa eu terminar aqui de preencher algumas coisas, só para ficar... Enfim, só para a gente ter mais dados. Na próxima coluna, vamos ter o rendimento mensal daquele investimento que estamos calculando. Deixa eu selecionar toda essa coluna, centralizar as informações, colocar aqui bordas. O rendimento mensal, pessoal, ele também pode seguir o mesmo critério do aporte mensal, ou ele pode ser fixo, igual fizemos com o saldo inicial, tá bom? Então, nesse caso do rendimento mensal, deixa eu selecionar tudo primeiro, colocar aqui a porcentagem e aumentar a casa decimal, 2 vezes. 1, 2, pronto. Então, digamos que no primeiro mês, o rendimento mensal vai ser de 0,85%. Depois, no segundo mês, também foi igual. Só que depois começou a mudar, ficou 0,7, depois 1,2, 1,5, 1, 0,9 e etc, né? Então, aqui, pessoal, como a gente pode ver, esse valor pode ser tanto variável, que você mesmo insere de modo manual, ou podemos aplicar o que fizemos com o saldo inicial, tá bom? Então, aqui nesse caso, ele pode ser tanto fixo ou variável. Do mesmo modo que o rendimento mensal também, fixo ou variável. Na nossa próxima coluna, vamos registrar a inflação mensal. E do mesmo modo, pode ser uma coluna fixa ou variável. Então, deixa eu selecionar todos esses valores, centralizar tudo, colocar bordas. E aqui nesse caso eu vou colocar também em porcentagem. Deixa eu colocar aqui porcentagem com 2 casas decimais. Digamos que a inflação no primeiro mês ali foi 1%. Foi até, no caso, a maior que o rendimento. Mas, enfim, a gente vai colocando aí o que faz sentido, né? Você coloca os valores que você quer simular. Eu vou deixar tudo em 0,5 depois disso, mas pode ser valores variados também, tá? Vou colocar aqui, ó, copia e cola. Beleza. Na próxima coluna, vamos ter saldo mais aporte acumulado. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu quero saber o saldo inicial que eu tenho, mais o aporte. E depois somar todos os aportes, linha por linha, para saber o quanto que eu já coloquei de dinheiro nesse investimento. Então é para isso que serve essa coluna aqui. Deixa eu aumentar um pouco ela. E aqui eu vou até escrever assim, ó, para saber quanto eu já investi. Mas enfim, eu poderia... Tá muito grande aqui, eu vou deixar assim mesmo, tá bom? Depois aí você vai ajustando conforme a sua necessidade. Outra coisa que pode ser que fique muito grande é o tamanho dessas colunas. Porque o nome tá grande, você concorda? Então o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou clicar em toda essa linha 5. E então vou clicar aqui em cima, ó, quebrar texto automaticamente. Pronto. Olha que legal. Assim o Excel já consegue quebrar bonitinho, uma linha embaixo da outra. E aí eu posso até voltar um pouco o tamanho das colunas para não ficar muito grande. Consigo ter um espaço um pouco melhor e não ter a necessidade de ter colunas tão grandes quanto a gente tinha. É isso aí. Vou selecionar todo esse saldo, mais aporte acumulado, centralizar as informações, colocar bordas. O saldo com aporte acumulado, pessoal, vai ser 100% fórmula. Então podemos selecionar toda a coluna e colocar aqui na corzinha cinza. Como é que vai funcionar? Primeiramente, igual, e então saldo inicial mais o aporte. Enter. A linha de baixo vai ser igual, mesma coisa. O aporte, calma, quer dizer, quase a mesma coisa, né? Vamos lá, com calma. Igual, aporte mensal, mais o saldo anterior que estava aqui, ó. Porque assim a gente vai saber. Como o saldo inicial ele não está mudando, ele sempre vai ser 1000, porque é o saldo inicial. Ele vai se pendurar até o final dessas linhas. É o saldo inicial, que você começou no começo. Então o que a gente faz? Soma o anterior mais o aporte. Enter. E assim a gente vai saber a quantidade de dinheiro que já colocamos neste investimento, nessa simulação. Pronto, aí ó. Tá certinho. É como se fosse uma soma do aporte mensal, tudo que a gente tem, mais esses R$1.000 aqui. Agora, nas próximas 2 colunas, eu vou fazer o rendimento. Rendimento. Linha por linha, individual, e o rendimento acumulado, para saber o quanto que rendeu. Depois a gente desconta a inflação, certo? Vamos considerar aqui, então, linha por linha primeiro. Mas por que eu vou fazer em 2 partes, tá? O linha por linha e o acumulado, que é tudo, que é o geral. Para a gente poder ter as 2 análises. É melhor ter 2 análises do que ter uma só, na minha opinião, pelo menos. Porque essa individual é interessante. Conseguimos, dessa forma, ver se eu tenho um saldo inicial de 1.000 e fiz aqui um aporte de 123, com rendimento mensal de 0,9%,
qual que vai ser aqui esse rendimento individual. Então, eu vou saber nessa linha específica o quanto que eu teria de rendimento nessa linha. Então, a gente vai saber linha por linha quanto que foi o rendimento individual daquele mês, além de poder saber o acumulado, que é o somatório de todos os meses anteriores. E tem algo muito importante, né? O rendimento mensal, como ele pode ser variável, fica, às vezes, um pouco difícil da gente fazer um acumulado. Por quê? Porque, digamos que nesse aporte teve um rendimento de 1,15%. Só que no outro aporte, com outro valor, teve uma outra porcentagem. Então tem que tomar muito cuidado com isso, para não cometer algum erro. Vamos na coluna, na próxima, já vou escrever rendimento individual e então rendimento acumulado. Deixa eu aumentar um pouco essas colunas. É isso aí, ficou um pouco grande, ó. Então deixa eu voltar aqui na linha 5 e arrastar um pouquinho para cima. É isso aí. Seleciono tudo, centralizo no meio, coloco bordas, seleciono as células, coloco em dinheiro e pinto de cinza. Rendimento individual vai ser igual, abre aspas, parênteses, na verdade, tá? Desculpa, igual, abre parênteses. Eu vou pegar o saldo inicial mais o aporte mensal. Fecho parênteses. Isso daqui eu vou fazer vezes o rendimento no mês, que vai ser, abre aspas, abre parênteses, 1 mais o rendimento em porcentagem. Fecho parênteses e aperto Enter. Então, olha que legal. Se eu tive um saldo inicial de R$1.000 e o rendimento foi 0,85, então meu rendimento individual seria R$1.000, R$1.008,50. Se eu clicar no cantinho dessa fórmula e arrastar para baixo, eu consigo ver o rendimento individual em cada linha. Exemplo, ó, aqui onde eu tive lá o saldo inicial, que é sempre 1.000, coloquei R$555 com rendimento de 1,15, meu rendimento individual seria R$ 1.572,88, tá bom? Então aqui a gente tem os rendimentos individuais linha por linha. E agora como é que eu posso fazer o acumulado? O rendimento acumulado vai ser igual o anterior, rendimento individual, Enter, e na linha de baixo muda o cálculo, igual, abre parênteses, vai ser aqui ó, o aporte mensal, mais o acumulado anterior, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, 1 mais o rendimento mensal, fecha parênteses. Dessa forma, pessoal, o que eu estou fazendo? Eu estou considerando o rendimento anterior, ou seja, o saldo anterior, adicionando o aporte e acrescentando o rendimento do mês. E aí a gente vai conseguir fazer isso mês a mês, considerando taxas diferentes, ou taxas iguais, tanto faz, porque vai funcionar do mesmo jeito. Ó. Enter, deixa eu clicar no cantinho e arrastar para baixo. Pronto, é isso aí, ó. Tá certo? Então, ó, todos os aportes mais o saldo que a gente fez totalizam 7.200. Porém, com os rendimentos, 7.700. Vou até fazer um exemplo. Eu vou colocar que o aporte é 0 e o rendimento mensal é 1%. Vou copiar isso daqui e colar para todo mundo. Ó. Olha que legal, aqui fica mais fácil de analisar. Então, eu consigo ver que o rendimento acumulado no final de 11 meses seria 1.115,67. É isso aí, tá certinho. Então, esse cálculo está funcionando de forma bem redondinha. E agora a gente já tem tanto o rendimento individual quanto o rendimento acumulado. Agora, por fim, pessoal, vamos fazer a última coluna que vai ser o rendimento real, que no caso vai ser, abre parênteses, descontando a inflação, fecha parênteses. Deixa eu aumentar essa coluna aqui bastante, né? É isso aí, vou selecionar tudo, centralizar, colocar bordas e pintar de cinza, porque estamos falando de fórmula, eu vou colocar aqui em dinheiro. Não é uma coluna tão intuitiva de calcular, tá bom? Por isso que eu deixei aqui essa formulinha, até mesmo para eu e você tomarmos como base. Se eu fosse fazer esse rendimento real descontando a inflação, na minha lógica, eu iria fazer de forma bem simplificada, que seria, digamos que aqui ó, na data 3, mês 3, o rendimento foi de 0,7% e a inflação foi de 0,5%. O que eu iria fazer? Se rendeu 0,7% e a inflação foi de 0,5%, qual que é a diferença de um para o outro? Porque, de certo modo, um faz o dinheiro crescer e o outro faz o dinheiro perder valor. Eu iria descontar as duas coisas. De 0,7 para 0,5 ficaria 0,2. Então é como se esse daqui fosse a diferença do quanto que cresceu o dinheiro. Só fazer uma matemática simples de subtração um do outro e aplicar agora e considerar que 0,2 é o crescimento e não 0,7, porque 0,2 já está descontando a inflação. Dá para fazer dessa forma? Eu acredito que sim. Porém, tá certo, tá errado? Aí depende do seu julgamento, tá bom? Como eu falei, eu estou ensinando Excel.
você pode apurar e colocar cálculos mais precisos conforme a sua necessidade. Então vamos lá, para poder aplicar esse cálculo que está aqui em cima, foi um cálculo que eu pesquisei e encontrei ele, que seria a maneira mais correta de se fazer. Não sei se é a mais correta, enfim, é você que vai julgar isso. A gente vai fazer o seguinte, igual, abre parênteses mais uma vez, tá bom? Então a gente vai abrir dois parênteses. 1 mais o rendimento. O que é o rendimento? É a taxa que a gente tem de rendimento. Ó. Então 1 mais a taxa de rendimento, fecha parênteses, dividido, abre parênteses, por 1 mais a inflação, fecha parênteses de novo, menos 1. Tá bom? É só seguir essa formulinha que está aqui em cima. Vou apertar o Enter. O que eu vou obter aqui, pessoal? Não obteve nada, né? Peraí. Porque, na verdade, esse resultado vai dar uma porcentagem. Então, deixa eu colocar aqui ó, em porcentagem e aumentar um pouquinho as casas decimais. Agora, eu posso vir aqui embaixo no cantinho da célula e arrastar para baixo. Eu já iria obter, agora, essa porcentagem, digamos assim, de forma mais apurada e não utilizando apenas aquela diferença básica de um menos o outro, tá bom? Como eu falei, essa fórmula está certa, está errada, cabe o seu julgamento. Eu estou aqui só para mostrar como aplicar estes cálculos no Excel. Então aqui, se a gente verificar, exemplo, ó, 0,7 com 0,5, daria 0,2%. Mas olha a formulinha, ela dá uma pequena variação, não é 0,2, deu 0,19,900, né? Enfim. Agora aqui, pessoal, eu preciso saber não a porcentagem em si real, mas o valor do rendimento real. Então a gente vai precisar trocar isso aqui para dinheiro e aqui em cima, se você quiser, onde está rendimento real, 1, 2, vou colocar aqui, ó, depois do real, individual, porque seria, vou aumentar um pouquinho, seria como se fosse a mesma coluna que temos aqui anteriormente, ó, rendimento individual, porém descontando a inflação. Vamos aproveitar, vou selecionar tudo, já colocar aqui em moeda, e agora vamos lá, que é bem importante prestar atenção, porque vamos colocar um monte de parênteses aqui nas coisas. 2 cliques, 1, 2, para abrir. Ó, lá no começo, eu vou abrir um parênteses. E lá no final, eu vou fechar parênteses e vou colocar mais 1. E aí eu vou fechar parênteses de novo, e lá no começo eu abro outro parênteses. Pronto, é isso aí. Vamos dar um Enter. Vamos descer essa formulinha aqui, vamos por etapas. E agora de novo lá em cima, 1, 2. O que eu vou fazer? Vezes, abre parênteses, o meu saldo inicial mais o aporte mensal. Fecho parênteses, Enter. Clico no cantinho da célula e arrasto para baixo. Olha que interessante, pessoal. Aonde o rendimento mensal foi a 1%, inflação 1%, deu para ver aqui que aparentemente se manteve bem próximo, né, o valor. Agora, nos demais, vamos fazer uma comparação para ver se está certinho. Então, nessa linha, o nosso rendimento individual foi 1.715,30. E aqui foi 1.706,77. Então, olha que legal. Conseguiu descontar, utilizando essa fórmula que fizemos a inflação. E aí a gente tem um rendimento mais apurado. Lembrando que isso daqui é o rendimento individual. Dá para a gente fazer também agora o rendimento acumulado. Seria basicamente essa mesma coluna, mas a gente tem que fazer alguns ajustezinhos no cálculo. Vamos lá, escrever aqui de novo, ou se você quiser. Seleciona tudo, copia, como que copia as coisas no Excel mesmo, Ctrl+C, e depois a gente usa o Ctrl+V. Ctrl+C, clica aqui do lado, Ctrl+V. Deixa eu aumentar um pocão nessa coluna aqui. 2 cliques, Enter, pronto. Aqui a gente vai ter o rendimento real acumulado. É isso aí, deixa eu aumentar mais um pouquinho. Pronto. Essa formulinha eu posso deixá-la aqui, né, se alguém quiser ver com mais detalhes. E agora esse rendimento acumulado, deixa eu selecionar tudo, delete, e vamos lá para mais uma formulinha, mas já está acabando, né? Nossa planilha já ficou finalizada. E sempre que você precisar adicionar novas linhas, basicamente você só seleciona a última linha que fizemos, clica no finalzinho aqui dela e arrasta para baixo. Porque o Excel continua puxando informações para você, com os cálculos e já todos configurados, né? Então fica bem simples e fácil adicionar linhas nessa tabela. E para remover, é só selecionar as linhas que você quer remover, botão direito e excluir. Pronto. Mas vamos lá agora fazer esse rendimento real acumulado. Mas calma, que vamos facilitar aqui o processo. Essa primeira célula vai ser igual à anterior, Enter, e as demais serão o quê? Vai ser muito parecido com o que já fizemos. Vamos fazer só um pequeno ajustezinho. Então deixa eu abrir essa fórmula aqui. 2 cliques, 1, 2. Seleciona tudo que você colocou aqui dentro. Selecionou? Copia, Ctrl+C. Agora você aperta aí no ESC do teclado para sair. Pronto. Aí você vem aqui do lado, ó, 2 cliques, 1, 2, Ctrl+V para colar. Vamos ter a mesma fórmula que utilizamos anteriormente. Mas um pequeno ajuste que vamos fazer é o seguinte. Ao invés de usar essa célula aqui, ó, do saldo inicial, vamos usar a célula anterior. Então deixa eu pegar esse roxinho aqui, ó, do saldo inicial,
O seu pode estar de outra cor, não tem problema. Você clica na borda dele, ó, e arrasta aqui para cima. Pronto, é isso aí. Enter. Agora eu clico no cantinho da célula e arrasto para baixo. Pronto, pessoal. Então, de um lado, a gente vai ter ó, o rendimento acumulados normal, sem inflação, e do outro lado, o rendimento com inflação. Olha que legal. 7.100, 6.900. Então, aí tem essa diferença. E acabou o vídeo por aqui. Espero que esse vídeo um pouco complexo possa ter te ajudado bastante. Se você tiver qualquer dúvida ou você viu algum erro que eu fiz aqui, me deixe saber, faça aí um comentário que a gente está aqui para ajudar todo mundo e tentar sempre trazer conteúdo de forma gratuita, beleza? E se quiser que eu mesmo faça uma planilha para você, entre em contato comigo, que eu consigo te ajudar. Obrigado, pessoal, e até amanhã. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.